boa noite para vocês mais uma vez. Está no ar o Troca de Passes desta segunda-feira de futebol de fechamento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Furacão fez mais uma vítima, dessa vez o Botafogo no estádio Newton Santos. Quase o Botafogo conseguiu um empate, seria heróico, né? Sair de um 3-0 e empatar em 3-3, mas não deu. Quem levou os 3 pontos foi o Atlético Paranaense. A nossa transmissão já atualizou a classificação aí para vocês, mas vale ressaltar, o Atlético Paranaense está 1 ponto apenas atrás do Flamengo. Só que já realizou 24 jogos, o Flamengo apenas 23, portanto tem um jogo a menos. O Palmeiras, por sua vez, na liderança do campeonato, tem 51 pontos, 7 a mais do que o Atlético Paranaense. Ambos têm o mesmo número de jogos. Palmeiras e Atlético já jogaram 24 vezes nesse Brasileirão. Vamos trazer toda a repercussão desse jogo. Daqui a pouco os nossos comentaristas que estiveram na transmissão do jogo lá no Newton Santos também vão participar com a gente. Assim como vocês aí de casa, tá bom? Hashtag Troca de Passes é o caminho para vocês conversarem com a gente e mandarem as suas opiniões ao longo do programa. Teremos também a seleção da rodada, com o fechamento da rodada com esse jogo do Newton Santos. A gente vai apresentar aqui a seleção da rodada para vocês, tá certo? Seleção que eu, democraticamente, em época de eleições, elejo sozinho, tá bem? É isso aí, o Troca é um programa democrático. Tudo bem, Abel Neto? Boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo certo, Abel? Tudo que bem. Jogo nessa segunda-feira, hein? É, grande jogo para começar a semana, né? Que teremos Copa do Brasil, mas terminando essa rodada do Campeonato Brasileiro com um grande jogo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison. Boa noite a todos que estão conosco nesse Troca de Passes. Acho que foi menos cruel, vamos dizer assim. Não muda muito, porque os 3 pontos vão para o Atlético Paranaense de qualquer maneira. O torcedor do Botafogo sai de cabeça inchada. Mas 3-0 seria muito cruel para o que foi o jogo. A gente estava comentando agora há pouco ali, dando uma olhada nos números, né? 32 finalizações do Botafogo, muitos gols perdidos. Agora, a eficiência ainda conta muito no futebol. O Atlético Paranaense foi eficiente, fez a estratégia certa ali no começo do jogo, quando fez 2-0, de pressionar a saída de bola. E assim conseguiu seus 2 primeiros gols, né, do João Cruz e do Viveiros. E aí depois, boa parte do jogo, só deu o Botafogo, 2 bolas na trave, várias oportunidades perdidas. E o Botafogo só foi acordar, na verdade, lá aos 39 do segundo tempo. Acordar, que eu digo, é colocar a bola na rede. A gente estava até dando risada agora aqui, eu e o Richarlison, porque o Viveiros ali foi perguntado, né? Se ele se importa em não fazer gols de cabeça. Tá exigindo demais do homem, né? Tem que fazer a pergunta, mas eu vi até ele sorrindo, fiquei pensando, ele deve estar pensando, não estou fazendo de cabeça, mas as 2 que vieram para mim eu guardei hoje, Tô fazendo de esquerda, tá de direita, de coxa, de joelho, né? Só não fiz de cabeça. Só para finalizar, antes de você passar a palavra para o grande Rick que está aqui com a gente, é óbvio que os grandes favoritos são Flamengo e Palmeiras, são os melhores times, os melhores elencos, mas pela pontuação, pela bola que está jogando, o Atlético Paranaense, para mim, está na briga pelo título. Não é o favorito, não tem o melhor elenco, repito, Palmeiras e Flamengo. Mas se ele está a 1 ponto do Flamengo, está a 7 do Palmeiras, com tantos jogos que faltam, está na briga pelo título Atlético Paranaense. Já estamos na 24ª rodada e o Atlético está se mantendo por ali. Ô Rick, esse Botafogo, confesso, a mim pelo menos soa um pouco estranho, né? Porque o Botafogo é um time que joga mal o tempo todo? Não, ele tem alguns momentos de bom futebol. Ao mesmo tempo, ele joga bem? Não é um futebol que me agrava. Ele consegue empurrar o adversário para trás, na base da força ele vai criando as suas oportunidades. Hoje chutou 2 bolas na trave, desperdiçou algumas oportunidades. É um time que está meio aos trancos e barrancos, assim, e não é só hoje. Ao longo dos últimos jogos tem sido assim. Por exemplo, contra o Cienciano, na Sul-Americana, fez 1-0, mas poderia ter feito 3, 4, porque pelo volume as chances foram aparecendo. Agora, tá difícil de ver uma cara para esse Botafogo, não tá, Rick? Boa noite. Boa noite, Diniz, Abel, a todos que nos acompanham. E isso é legal você trazer aqui para a gente debater, porque até com o próprio Franklin, a gente não viu um Botafogo com uma cara de time organizado,
com condições de o torcedor ir para o Newton Santos e falar, não, hoje eu sei que meu time ele vai jogar nesse esquema, se não der certo, tem opções aqui, ele vai jogar por dentro, ele vai jogar por fora, o Alex Telles, esse jogador, com Medina. O torcedor do Botafogo não sabia nada sobre isso. Ia lá, claro, porque tem bons atletas, tem jogadores com qualidade, e esperançoso por um jogo vistoso, e o Botafogo fez muitas das vezes jogos vistosos, mas também pensando em que essas grandes oportunidades, que principalmente quando o Botafogo cria, fossem convertidas em gols. E muitas das vezes isso não aconteceu. E aí vem aquela derrota acachapante do Cienciano 6-1 lá em Cusco. Aí o torcedor do Botafogo ficou meio ressabiado. E agora? Qual que é o Botafogo que eu acredito? É o Botafogo que cria, mas está faltando aquela eficiência? Ou é esse Botafogo que perde de 6 de um time cienciano lá do Peru, que não é nenhum grande time aqui, né, sul-americano? Enfim, ficou muita dúvida. E continua gerando essa dúvida. Hoje o Belão não conseguiu transformar esse tanto de opções, principalmente de finalizações, que o Abel trouxe 32, em gols. Ah, mas não tem a mais. Você cria 32 possibilidades. É que não são 32 oportunidades criadas, né? Sim, mas 32 finalizações não necessariamente. Mas pelo menos você finalizou a jogada. Sim. Você teve a oportunidade de definir a jogada. E você conseguir só no final do jogo transformar essas possibilidades em 2 gols. E mesmo assim, num rebuliço de uma jogada ali que ficou dentro da área, enfim. É pouco. E aí você tem do outro lado um time mais formados e aí você vê o que acontece, né? Poucas possibilidades, mas com eficiência e ganha o jogo. Deixa eu... Vai lá. Deixa eu só colocar o pessoal aqui do estádio, né, para participar com a gente. Vamos colocar a imagem aqui no nosso telão lá do Newton Santos. Porque as Renatas, hoje eu não vou errar o nome de nenhuma, né? Porque elas estão juntas, então eu posso chamar qualquer uma que as duas respondem, certo? Renata Silveira, Renata Mendonça e Grafite vão participar com a gente. Res e Grafa, boa noite para vocês. Eu estava dando uma olhada, o Atlético chegou com essa vitória no Newton Santos, já são 9 jogos sem perder no Brasileirão, é a maior invencibilidade do campeonato, o Atlético tem pontuado muito bem. E o Botafogo, ao contrário, só venceu 1 dos últimos 5. Então, assim, se a gente for pensar na lógica, deu o mais provável de dar, que era a vitória do Atlético Paranaense. Mas futebol nem sempre é assim, né? Uma torcida cobrando muito como a do Botafogo, vocês presenciaram aí no fim do jogo, a do Atlético comemorando que o Atlético continua na briga. Tá ali em cima, colado no Flamengo. Sejam bem-vindos, amigos. E aí, Diniz? Obrigada. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Tudo bem? Nesse friozinho, parece que a gente está em Curitiba, né? Mas a gente está no Rio Nem de Janeiro. tanto também, porque não é esse frio todo, né? É um friozinho, vai. Não, tá frio real, gente. Olha, mas é isso, né? O Atlético Paranaense chegou realmente aqui como favorito. A gente falava isso no nosso pré-jogo aqui ao longo da partida também. Teve o Botafogo criando muito mais oportunidades, 2 bolas na trave, mas está faltando ser mais efetivo esse Botafogo. E a historinha que a gente contava no início era de um Botafogo com um técnico interino, que tem uma sequência muito difícil pela frente, enfrentando hoje Atlético Paranaense. O próximo jogo do Botafogo é contra o Flamengo e depois pega o Palmeiras, ou seja, top 3 aí para esse Botafogo que tá com o Belão. E muito vai passar se o Botafogo vai trazer um técnico novo ou não. Vai continuar com o Belão no desempenho e principalmente no resultado nesses 3 jogos, né? E o Atlético Paranaense é esse furacão que é equilibrado, né? Com um bom trabalho do Odair Hellmann e tá brigando pelo título, né, Rê? Olha, Renata, o Fernandes Diniz, olha lá, o Diniz, passei 40 dias com vocês estão de brincadeira, não é resolver possível. Ainda hoje tem essa? Não dá, pô. Ele nem trocou a gente, amiga. Pô, pelo amor de Deus. mas ele não tinha como Não é possível. trocar. Né? Não, desculpa. Felipe Diniz falou sobre o Botafogo não ter cara. E eu acho que isso é o que opõe essas 2 equipes que a gente viu hoje no Newton Santos, né? O Botafogo não tem como ter cara se teve já 2 treinadores ao longo da temporada bem diferentes e se trocou tantos jogadores também, né? Pela quantidade de jogadores que saíram do Botafogo, outros chegaram. O Botafogo é um time, parece que sempre está sendo reformulado, né? E do lado de fora de campo, os problemas parecem respingar dentro, porque é um time bastante desequilibrado, é um time que não
tem cara, cria chances, mas eu concordo com o que o Diniz falou, não é não é que cria chances assim de uma maneira organizada. Hoje, principalmente no segundo tempo, as principais chances foram em bola parada. De toda forma, não dá para você criar, né, fazer 32 finalizações e só fazer 2 gols na reta final do jogo. E também não dá para você sofrer os gols que você sofre. Então, eu acho que o Botafogo é um time desequilibrado e sem cara em 2026. E, por outro lado, o Atlético Paranaense manteve o mesmo treinador, que fez um ótimo trabalho no ano passado e que faz um trabalho espetacular. E é um time organizado, é um time que sabe lidar com momentos difíceis no jogo, né? Hoje, o Atlético Paranaense passou o segundo tempo inteiro assistindo o Botafogo jogar sem conseguir encaixar uma saída de bola. E no minuto em que conseguiu encaixar a primeira saída de bola que o Santos conseguiu jogar com a mão para o Vargas, ele consegue armar uma jogada de ataque que finaliza e termina o gol. Então, eu acho que a diferença é um time organizado, tanto fora de campo, melhor organizado, e dentro de campo, porque tem um treinador já há mais tempo conseguindo fazer um trabalho consistente, e do outro lado um time que é um retrato da sua bagunça do lado de fora do campo. Um ótimo resumo do que foi o jogo aqui no Newton Santos, né, Grafa? É isso aí. Boa noite, Renata Mendonça, Renata Silveira. Felipe Diniz. Felipe Diniz, Abel, Rick, amigas e amigos do Troca. Realmente é um Botafogo que no geral, olhando os 90 minutos, ainda é um Botafogo desorganizado, sem um padrão de jogo, né? Por mais que o primeiro tempo tenha sido... Não fez um primeiro tempo ruim, o primeiro tempo foi muito condicionado pelos 2 erros na saída de bola e o gol do Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense se postou mais atrás, encaixou alguns contra-ataques, deixou a bola com o Botafogo. Só que o Botafogo sofre, que ele cria bastante situações, não são nem chances, situações de gol, finalizações de fora da área. A grande maioria dessas finalizações não foi em direção ao gol, né? O Santos não trabalhou tanto, em alguns momentos do jogo sim. Mas ele pegou a equipe mais organizada taticamente também, que tem situações bem definidas de jogadas, né? Os contra-ataques com Viveiros, com o Mendonça, com o Leozinho, que não fez um bom jogo hoje também, que vem sendo um dos destaques do Atlético Paranaense na competição. Fez João no primeiro Cruz, tempo, né? No segundo tempo que ele apagou um pouquinho. Apagou, tanto é que ele saiu do jogo logo, as primeiras substituições foram com eles. Mas aí no segundo tempo o Botafogo pressionou mais o Atlético teve mais dificuldade, mas era um Botafogo mais desorganizado em campo do que no primeiro tempo. E aí no contra-ataque, numa saída rápida com Vargas, que entrou bem no jogo, o Atlético conseguiu o terceiro gol. Faz um campeonato melhor, vive um momento melhor como clube, como time, como equipe dentro de campo, bem dirigida. E o Botafogo é tudo isso, uma troca de treinador recente, resultados muito ruins, mesmo com a vitória diante do Cienciano, uma equipe sem confiança, vaiada pelo torcedor, que mais uma vez, por mais que na reta final do jogo tenha conseguido os 2 gols, né, com o Santi Rodrigues, o torcedor mais uma vez não sai satisfeito daqui do Newton Santos e o Botafogo vai tentar se organizar, buscando um novo treinador ou não, ou acreditando no trabalho do Belão, mas a situação do Botafogo não é boa nesse momento da temporada brasileira. Foi um turbilhão de emoções aqui nas arquibancadas do Newton Santos hoje, né? Verdade. Porque grito de burro, vaias, time sem vergonha, aí o Botafogo faz 1, faz 2, o torcedor se empolga, grita, vamos virar fogô e termina vaiando o time. Então esse é o retrato, né? O ambiente vira contra. 2 gols em 2 minutos, aos 10 e aos 12 minutos. Aí a bola começa a queimar no pé dos jogadores, a torcida já começa a fazer um burburinho quando a bola chega no pé de alguns jogadores. O caso do Vitinho, que não fez uma partida ruim, mas errou muito, né, nos cruzamentos, no último passe ali, nas definições das jogadas, e acaba criando um ambiente conturbado para o time tentar desenvolver o jogo. E até só para repassar lá para a mesa, eu acho que vale a gente falar dessa consistência do Atlético Paranaense, né? Especialmente no pós-Copa, como o Odair conseguiu trabalhar bem esse time. Claro que tem o apagão ali contra o Vitória na Copa do Brasil, em que o Atlético acabou sofrendo a goleada e sendo eliminado, mas no Campeonato Brasileiro é um time muito competitivo, né? Que sabe jogar sem bola, que sabe ser agressivo nas transições, que tem o artilheiro do campeonato, que hoje é impressionante, as 2 finalizações do Viveiros foram gol. Então é um trabalho que me parece muito interessante, incomodando os primeiros colocados, né? Claro, ainda com uma distância para o Palmeiras, mas para um trabalho de um time que acabou de vir da 2ª divisão, me chama bastante a atenção. É isso, o Viveiro chega na 16, se tornando o artilheiro isolado desse Campeonato Brasileiro. E se vocês quiserem gol, gente, é só assistir um Atlético Paranaense e Botafogo, né? Porque no primeiro turno foi 4-1 para o Atlético Paranaense, 5 gols, e hoje 3-2, 5 gols também, Diniz.
Mas o botafoguense não quer ver de novo, não. Não, Só o torcedor não do quer. Atlético, no caso aí, porque só tá dando Atlético no confronto. Deixa eu agradecer, amigos. Obrigado, Renata Mendonça, Renata Silveira e Grafite. Valeu, galera. Bom descanso para vocês. Obrigado. Beijo, obrigada. Valeu, beijo. Olha só, eu tava dando uma olhada também, porque é o seguinte, né? Se a gente for pensar no que se tornou o Botafogo pós-SAF, pós-John Textor, o time que o botafoguense acostumou a ver em campo, os jogadores, o nível dos jogadores que o Botafogo passou a ter e não tinha condições de ter antes da virada para a SAF, e o time que o Botafogo tem hoje, a realidade mudou muito. Porque se a gente for pensar em nomes da escalação inicial do Botafogo hoje, convenhamos, é um time bem mais ou menos assim, né? É um time que você olha e fala, mas o que empolga, assim, né? Eu acho assim, o Botafogo tem dois bons laterais. E o Vitinho. Né? O Vitinho, até a Rê comentou ali, foi vaiado, a torcida pegou um pouco no pé, mas o Vitinho eu acho que é um bom lateral. O Alex Telles é um bom lateral esquerdo. O Alan não vive o seu melhor momento. O Edenilson a mesma coisa. O Medina chegou agora, eu acho que até tem jogado bem o Medina. Bom jogador. Ele é bom jogador, tem ajudado. A mesma coisa o Montoro, que é um jogador que eu falo que tem uma qualidade técnica incrível, mas participa muito pouco de gol. Ele não dá um passe para gol, ele não faz gol. Eu acho que ele precisa ser mais efetivo lá na frente. Não só, ele é um cara que perde poucas bolas, quase sempre dá sequência na jogada. Acho que também está difícil para qualquer meia jogar no Botafogo, porque olha para frente e não tem nada. Isso que eu ia falar. Não tem nada para ele dar uma... Falta um viveiros para ele meter bola. Para ele dar uma ali, né? pifada, para ele dar um passe para alguém fazer o gol, não tá fácil. E aí o ataque, então, para o que o Botafogo já teve em outros tempos, né, mais recentes, Cauã Toledo, Danilo Pereira, que pode vir a ser um ótimo centroavante, arrebentar de fazer gol no Botafogo, mas por enquanto, né, aí entraram depois o Matheus Martins, que está aí há um tempão e não consegue ser consistente, né? O Cadir, que também é um jovem, está tentando, o Júnior Santos tentando restabelecer, voltar a ter um bom momento. Ou seja, atrás do Tiquinho, né? Exato. Tiquinho voltou, vejam vocês. Quem Além diria? do Júnior Santos. Então, assim, é um momento de vacas magras para o torcedor do Botafogo, que se acostumou a ver um bom time, grandes jogadores em campo até temporadas atrás, e agora se vê com um time bem, no meu ponto de vista, deficiente na qualidade técnica. Você falou temporadas atrás, mas tem saídas recentes desse ano. Barbosa, até antes da Copa, estava aí. O Savarino, até o início do ano também. O Marlon Freitas, até o final do ano, né? Jogadores importantes que fizeram história, que foram embora. E é isso, acho que as meninas e o Grafite, as Renatas e o Grafite, resumiram bem, né? Porque muita mudança de técnico também. Claro que isso reflete. Como é que um time vai ter identidade? Se muda de técnico toda hora, jogadores importantes indo embora, outros chegando. É óbvio que é legal também a aposta em jovens, tem o Cadir, tem o Cauã, mas nem sempre um jovem vai arrebentar logo de início. Depende de como está o time, de como é a pressão. Oscila, né? O Guinho, por exemplo, fez bons jogos e oscila um pouco, hoje ficou no banco. Então são muitos problemas, até mesmo a gestão, mudança na gestão, você não sabe o que vai acontecer, como vai ficar, teve transfer ban, teve atraso, agora parece que está tudo se acertando dentro do Botafogo, mas tudo isso que acontece fora do campo em relação à gestão, as trocas constantes de técnico, tudo isso influencia no time. Então fica difícil de você ter uma identidade e acaba refletindo. Mas dentro do elenco tem esses problemas realmente. A gente comentava antes do jogo, eu e você também, Felipe. Quantos goleiros já foram titulares do Botafogo nesta temporada? Se eu não me engano, 4. 4, eu acho, né? Neto, o Raul, Léo Link. Esse Não, Gabriel... então foram 5. Gabriel e Gabriel, o menino que... e o Valenson, como que é? O Wallace. Um nome complicado. Nós vamos acostumar já. Mas é muita mudança também, né? 5. Então, Mas eu acho assim, e tem uma questão que a gente não pode deixar de esquecer desse Botafogo, que é um Botafogo que ele traz atletas para exportar. Ele traz atleta para vender. Ele traz atletas, às vezes até de grandes equipes, como já foi o próprio Almada, o Luiz Henrique, falar aí mais o Danilo, enfim. Só que tudo isso é para colocar na vitrine para logo depois vender. Não é para ter o Botafogo, esses atletas, para formar um time, para dar continuidade num trabalho como foi 2024, para ganhar outro título em 2025. Não é isso.
planejamento do Botafogo. Pode ser que mude. Então tem até isso. E as contratações que o Botafogo fez desse nível alto, desse nível de qualidade, não renderam. Não renderam. Não estão rendendo, na verdade. A gente pode colocar... O Danilo rendia até a Copa do Mundo. O Danilo Santos, né? Danilo tava Santos, voando. Tava voando, tava jogando muita bola. Agora, depois, não sei se influenciado por quase saída, né? Quase foi para outro time, aí ficou no último jogo. Aí ele cai de rendimento tanto que no último jogo foi até vaiado pelo torcedor do Botafogo. Hoje não jogou por uma lesão, mas faz muita falta o Danilo com aquele futebol que ele jogou no primeiro semestre. E aí você... Desculpa, te imagina! E aí você traz a dupla de zaga. Quem era a dupla de zaga do Botafogo? Era Barbosa e era Bastos. Bom tempo. Bom tempo. Depois que o Bastos machucou, aí veio o menino, né? Fez bons jogos também. Mas agora já não é. Já é Ferrarese e o menino da base. Então, o Justino. Então é difícil você dar continuidade. Fora que a maioria das contratações é de um treinador que já saiu. Às vezes o perfil desse novo treinador não tem nada a ver com essas contratações. Então, é essa bagunça de falta de planejamento, de falta de entendimento, que faz o Botafogo passar por aquilo que vem passando. É difícil, Diniz. Não dá para você ver nada de bom nesse Botafogo, a não ser alguns lampejos, mas é porque tem qualidade individual. Né? Tem bons jogadores, mas é difícil. Como time, como sociedade, como instituição, é difícil você ver lá do Botafogo. Aí tem a questão agora do treinador, né? O Belão fica realmente, vai ficar até o fim do ano. O Botafogo vai atrás de novo técnico, porque a cada rodada que o Botafogo não vence, o debate vai se restabelecendo na cabeça do treinador. Assim, né? Depende muito de resultado. E olha bom desempenho, mas mais e o mercado? resultado, O mercado oferece o quê? E olha a bomba que ele vai receber. Olha os 3 jogos que ele tem na sequência. Flamengo agora. E o Palmeiras. Só isso. Pegou o Atlético Paranaense, tem o Flamengo e tem o Palmeiras. São os 3 melhores. Cara, um treinador que está chegando agora, tudo bem, ele tem conhecimento, já estava ali, já trabalhou ali quando precisou, mas não é, ele quer colocar o trabalho dele, o DNA, e ele tem tempo? Não tem. Vai pegar as 3 melhores equipes do Brasil. Não é fácil, cara, não é fácil. O Botafogo, ele, repito, não fez um jogo ruim, eu acho que até não merecia perder o jogo de hoje. O primeiro tempo foi muito bom. Finalizou muito, mas aí falta qualidade. Eu acho que a questão tem muito a ver com a qualidade individual dos jogadores. O Botafogo está longe de ter um Viveiros, pô. O Viveiros, em 3 chances que o Atlético teve, ele meteu 2 na rede. Quem é o jogador do Botafogo que hoje tem a condição de pegar 2, 3 vezes na bola e fazer 2 gols? Nenhum. Não tem. Além dessa... Olha o Viveiros, olha lá. Além dessa ineficiência, vamos dizer assim, nas finalizações hoje, fez 2 gols, mas poderia ter feito muito mais e demorou para fazer o primeiro. Tem a desatenção também, entrou desligado o Botafogo, na minha visão, né? Porque perde 2 bolas, tem muito mérito do Atlético Paranaense, que foi lá pressionar e conseguiu roubar. Uma foi com o Jadson, a outra, se não me engano, foi o Dantas, o zagueiro. Tem o mérito do Furacão, que foi lá, pressionou e roubou as bolas e fez os gols. Mas o Botafogo começou o jogo desatento. Quando viu, já estava 2-0. Aí é difícil depois correr atrás. Principalmente contra um time que você sabe que usa essa transição rápida até dentro de casa, que é o Atlético Paranaense. E então você com 13... Né? Aí entra o Vargas, faz isso aí, né? Com 13 minutos, Diniz, você faz 2-0, jogando contra um time que já está no desespero, porque o torcedor está cobrando, já vem de uma eliminação pesada. E aí você coloca, você dá para o seu adversário tudo aquilo que ele quer. É se defender bem e fazer o que o Viveiros fez. Ainda que aí começou no goleiro. O Santos jogou a bola pro Vargas. O Vargas correu. Pro Viveiros. Ainda que assim, se a gente for pensar, o Atlético não estava conseguindo fazer o que fez nesse lance, né? O Atlético não estava tendo contra-ataque. O Santos cansou de dar um chutão para frente para se livrar da bola, para tentar só afastar. Foi 25 essa foi a segunda. A primeira finalização do Furacão no segundo tempo foi aos 25 do essa foi a segunda. Isso mostra como o time é letal. E essa foi a segunda. De uma bola para fazer o 3-0. Agora, tá errado? Praticamente matar o jogo. Tá errado? Não, tá na dele. Outro detalhe que a gente estava até observando sobre a defesa, os números do Atlético Paranaense. Começou esse jogo hoje, tinha 20 gols sofridos
Melhor defesa Agora ao são lado 22, do Palmeiras. é. Foi para 22, se eu não me engano, é a terceira agora. É a terceira. Tá O atrás. Palmeiras tem 20, o Flamengo 21, o Atlético Paranaense 22 gols sofridos. É um retrato, além de tudo que a Renata falou ali, né? Que você também complementou, essa força, transição, o Viveiros fazendo muito gol, essa força defensiva também do Atlético Paranaense. Inclusive, eles jogam lá com 3 zagueiros e tal. O Richarlison conhece muito bem isso. Foi tricampeão brasileiro no São Paulo, jogando também. Tem dessa uma forma. mescla interessante, né? De garotos jovens. da base, como forma bem o Atlético. Exatamente. Né? Isso Aí deu João feeling. Cruz. Exatamente. O Arthur, Dudu. zagueiro, Dudu.